Bom dia, né, para você que está sintonizado na 106,3 e boa noite para os irmãos que estão aí nos ouvindo nesta noite, né, pastora Mônica? Boa noite, pastora Lígia, e bom dia, né, para os nossos ouvintes aí da rádio. Isso, é um prazer estar junto com os irmãos novamente, né, aqui pela 106,3, né, nosso programa diário, e os irmãos aqui pela internet, né, que estão nos assistindo aí. É um prazer estar com você em mais uma noite de estudo e lembrando a você que você pode participar com a gente, né, pastora Mônica? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode estar ligando, você pode... Ligando não, né, mas mandando mensagem, né? Isso. Você pode estar mandando mensagem, nós vamos procurar responder. Como nós fazemos duas gravações, se você manda na primeira, tem como nós respondermos da segunda. Isso. Né? A gente pode estar respondendo aí as suas perguntas. E os irmãos da rádio também têm essa liberdade para poder estar entrando em contato conosco também e deixando aí as suas dúvidas. E a gente, na próxima gravação, procura responder aí, né? Se tiver no nosso alcance, né, pastora? É verdade. A gente pesquisa, né, pastora? É isso aí. Bom, nós estamos falando do livro de Atos, né? Hoje nós vamos no capítulo 9, eu acho que um dos capítulos muito interessantes é a questão da conversão do apóstolo Paulo, né? E é onde nós vemos uma transformação de vida tremenda e do que o nosso Deus é capaz de fazer, né, pastora? Hoje nós vemos algumas conversões que na verdade não são conversões. Tem gente que se convence, não se converte, né? Mas pela palavra de Deus, a gente vê conversões maravilhosas, né? Onde a vida da pessoa é totalmente mudada e transformada, como foi o caso do apóstolo Paulo. É verdade. Né? Se nós observarmos, né, é uma nova criatura mesmo, né, pastora? Inclusive, uma nova vida. Exatamente, totalmente. Você olha para Paulo e olha pro Saulo antigo, você não vê a mesma pessoa. E interessante que ele, com a sua própria boca, depois ele confessa que tudo que ele tinha, todo o conhecimento, ele refutou como lixo, né? Isso. Para poder se agarrar à graça de Cristo, né? É verdade. E nós vamos ver Paulo no seu ministério, né? Todo o seu ministério, depois a gente percebe isso pelas cartas de Paulo. Ele vai defender a graça e vai defender de uma forma assim tremenda. Você vai ver que Paulo, ele vai lutar contra aqueles que querem introduzir a circuncisão depois e vai falar dos falsos mestres e ele vai lutar pela graça do Senhor ou pelo evangelho da graça, né? Então essa é uma conversão genuína. Verdade. Nós nunca mais vamos ver Paulo voltando ao passado, ao que ele era. Né? E nós vamos ver também que ele aceita essa nova vida de uma forma poderosa, mesmo passando tribulações, perseguições. Você vai ver que Paulo agarra essa nova vida e não larga dela, né? Então nós vamos hoje falar um pouquinho disso, da conversão da vida de Saulo. Às vezes eu falo Paulo, porque eu estou acostumada com o Paulo, né, pastor? Que a gente até esquece do Saulo. Mas capítulo 9, lê o versículo 1 e 2, por favor. Amém, amados. Você que puder estar acompanhando aí, pega a sua Bíblia. Estamos estudando o livro de Atos, tá? Hoje o capítulo 9. Diz assim: entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencesse ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los preso a Jerusalém. Amém. Então você vai ver aí que ele vai demonstrar qual era a característica de Paulo, né? Paulo tinha um temperamento meio difícil, né, pastora Mônica? E aí ele vai dizer que ele tinha um ódio pelos cristãos de Jerusalém, tá? Agora, esse ódio, logicamente, não era apenas Paulo que tinha, né? Esse ódio nós vamos ver que todos os judeus, na verdade, ali, tiveram ódio do povo de Jerusalém, dos cristãos de Jerusalém, devido aos milagres que eles estavam fazendo. Sim. Né? E esse ódio foi incutido pela própria igreja judaica. Né? Não foi por Roma, mas pela própria igreja judaica, que acabou o quê? Incutindo esse ódio no coração das pessoas, para que eles odiassem os cristãos de verdade. Né? E a gente vê então que Paulo, como um cristão, né, ali, como aquele que levava, né, ou defendia, na verdade cristão não, ele defendia o judaísmo, ele também gerou um ódio pelos cristãos.
Sim. Né? Porque a impressão que dava era que os cristãos queriam destruir a crença judaica. Não era isso, pastora? E aí Paulo, então, gerou também essa mesma ira, né, pelos cristãos. E ele, aqui diz que ele suspirava ódio, né? Que coisa, não? Ele estava nervoso. Com certeza. Uma pessoa que suspira ódio, né, irmão? Uma pessoa que está totalmente irada, né? Totalmente brava, né? Com relação àquilo que estava ali acontecendo. Amém? E nós vamos ver que o ódio pelos cristãos de Damasco, né? Então, não só de Jerusalém, mas também de Damasco. Tanto é que Paulo, ele parte para Damasco. Para fazer o quê? Para matar. Matar, levar preso, né? Os cristãos que estavam ali, para que ele pudesse, né? Prender e trazer juízo depois, ser julgado pelo próprio Sinédrio, né, pastora Mônica? E serem condenados à morte, que é o que eles faziam, tá? Então, a intenção de Paulo era essa: perseguir os cristãos, ir até Damasco para matá-los, né? Mas nós vamos ver que esse era o desejo de Paulo. Mas nós vamos ver que Deus tinha um outro desejo, né? E nesse caminho que Paulo ia, pensando fazer o mal, Deus já tinha determinado o bem. Né? Então nós vamos ver como é que Deus agiu aí, né, pastora Mônica? Versículo agora do 3 ao 9, por favor. Amém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem és? Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos, podiam ouvir a voz, mas a imagem a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu e nem mesmo bebeu. Amém. Então a gente vai ver aí qual foi a revelação que ele teve, né? Aqui, o que ele vai ver? Ele vê uma luz que brilha e cega, vinda dos céus. Deve ter sido uma coisa muito linda, né, pastora Mônica, o que ele viu. E aquela luz bateu e Paulo ficou cego. Ele não conseguiu enxergar o que estava acontecendo, né? O que ele escuta? Jesus diz a ele: por que me persegue? Você já imaginou? Paulo vê aquela luz e de repente ele ouve uma voz dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Até aquele momento, Paulo não conhecia Cristo. Sim. A não ser no falar dos sacerdotes, que era totalmente contrário à realidade de Cristo, né? Porque os sacerdotes faziam parecer que Cristo era um impostor, um malfeitor, um enganador, né, pastora Mônica? E até mesmo, muitas vezes, chamaram até ele de demoniado. Né? Alguém que iria destruir a própria crença de Deus, se constituindo Deus no lugar do próprio Deus. Então, até aquele momento, o que Paulo conhecia de Cristo era essa imagem. Exato. Mas, de repente, ele vê essa luz, esse brilho todo, e essa voz que fala com ele, e fala: por que me persegues? Naquele momento, Paulo percebeu que era Deus. Peraí, então eu estou perseguindo a Deus? Né? Aí Paulo vai perguntar, né? Quem és, né? Isso. E aí Jesus vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo. E é dura coisa você perseguir o meu povo, né? Ou na verdade, se a gente for ver, Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo os cristãos. Mas o Senhor se coloca ali à frente e diz que era ele que estava sendo perseguido, que Paulo estava perseguindo a ele. Por quê? Porque a partir do momento que você abre o seu coração para o Senhor toma conta da sua vida e ele é responsável por tudo, né, pastora Mônica? Até pela sua defesa. Exatamente. Né? Então nós vamos ver ali quais foram os resultados, né?
Os companheiros de viagem de Saulo o levam cego para Damasco e ele não bebe nem come nos 3 dias seguintes, né? Provavelmente foi até o próprio clarão, né, pastora, daquela luz que o deixou cego, né, daquela revelação. E nesses 3 dias ele ficou em jejum e oração. O que Paulo estava fazendo? Paulo queria entender o que estava acontecendo. Não é? Foram 3 dias de busca. Sim. Para entender o que estava acontecendo. De repente eu saio para perseguir um povo no qual dizem que o líder deles é um tal Jesus, que dizem que é falso, que não tem nada a ver com Deus, é um Jesus que enganador, mas eu me encontro no caminho com uma luz e com um Senhor, né, que na verdade era o próprio Cristo, que veio chamar Paulo, comissionar Paulo, e ele diz que eu estou perseguindo a ele, que ele é Jesus a quem eu persigo. Então, olha a cabeça de Paulo como ficou. Ele foi impactado de uma certa forma ali, que é a mesma coisa, né, pastora? Quando a gente se depara com uma situação muito forte, a gente fica até em choque, né? Paulo ficou em choque, né? Ficou em choque, pastora Mônica. E ali, então, nesses 3 dias que ele ficou cego, uma coisa que nós vamos ver interessante é que ele não saiu reclamando nem nada. Não. Ele foi orar e buscar a Deus. Exatamente. Não é? Ele, para poder, naquela cegueira física, ele conseguiu olhar para o reino espiritual. Né? Para buscar em Deus uma resposta para aquilo que estava acontecendo. E aí nós vamos ver, né? Versículo 10, pastora, pode ler até o 15 primeiro, depois a gente lê o resto. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento. E acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima-lhe e impõe as mãos para que ele volte a enxergar. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre esse homem. Quantos males ele tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o seu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Amém. Você vê que coisa linda, pastora Mônica. Aí o Verdade. Senhor busca um outro discípulo chamado Ananias, lá, que estava em Damasco, e pede para que Ananias visite Paulo e vá orar por ele, né? Mas a gente vai ver que ele fica um pouco temeroso, né? A fama de Paulo não era boa, né? É verdade. Mas Deus instrui, né? Ananias a ir ministrar a Saulo, né? Mas ele tem uma certa relutância devido à fama mesmo de Saulo, né? E conhecendo o passado perverso de Saulo, Ananias está com medo de ir. Por que Ananias estava com medo de ir? Porque Ananias podia pensar assim, viu, mas e se isso for uma armadilha? Sim. E se ele faz tudo isso para descobrir onde nós estamos, quem nós somos, e acabar nos matando? Né? Mas aí você pode ver que o próprio Senhor vai esclarecer para Ananias, né? A segurança, Deus assegura a Ananias que Saulo é agora um crente. Você vê? Ou fala para Ananias que ele não precisava temer, porque o próprio Paulo agora já não era mais um perseguidor, ele passava a ser também parte dos perseguidos, né? Ele também agora era um cristão, hein? Eventos, né, durante a visita, que nós vamos ver do versículo 17 ao 19, pastora. Amém. Revelarei a ele tudo o que lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fique pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram
dos olhos algo parecido com escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado, e depois de alimentar-se, ganhou novas forças, e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Amém. Amém. Eu acho que o nosso computador pifou. Enfim, né? Bom, aí a gente vai ver, né, pastora Mônica, aqui, ele vai, visita, né, impõe as mãos sobre Saulo, e Saulo aí é curado da sua cegueira. O que nós vamos perceber aí é a obediência, né? A obediência de um servo. A obediência de um servo, né, pastora, que contribuiu para que houvesse salvação na vida do outro. Você viu que como o próprio Senhor diz, né, a palavra de Deus também diz, Paulo vai dizer isso, que nós somos um corpo, que um membro auxilia o outro. Você já pensou se Ananias não auxiliasse? Sim. Se Ananias não fosse? Você vê que Deus chama Ananias porque sabia que Ananias era uma pessoa que iria. Estava temendo a Deus. Ele vai e impõe as mãos sobre Saulo. Saulo é curado. Sim. Né? Saulo ali restaurado. E aí o que acontece? A cegueira vai embora, né? E Saulo também, ao mesmo tempo, ele é cheio do Espírito Santo. Amém. Né? Para você ver a importância que é quando a gente, como cristão, entende cada um ao seu lugar. Com certeza. Não é? Que nós possamos entender cada um o seu chamado. Porque um auxilia o outro. E você vê, pastora, eu achei muito interessante a palavra dizer que quando Ananias, Deus estava falando com Ananias no momento que Paulo estava orando. E Deus já tinha revelado para Paulo a questão de Ananias, né? Você vê que Deus já começou ali a falar com Paulo grandiosamente, sim, né? Em revelação, né? E exatamente assim, algo tremendo que acontece na vida do cristão, né? Assim que ele teve o encontro com Jesus, você vê que já começou aquela intimidade, né? Deus já revelando a Paulo os propósitos que ele tinha com Paulo, né, pastora? E interessante, né, pastora, que até mesmo o sofrimento, né? Você viu que ele vai falar para Ananias, ele é um vaso escolhido, ele vai sofrer muito pelo meu nome, né? Mas até o sofrimento que Paulo ia passar, o Senhor já estava revelando. Exatamente. Deus prepara tudo, Tudo. Por isso que Deus nunca nos deixa enganado, né, pastor? De forma nenhuma, né, irmãos? Amém? Bom, nós vamos ver então qual foram os seguintes, né? A visita, do versículo 20 ao 25, por favor. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quantos ouviam ficavam atônicos e indagavam: ora, não é este homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocaram o nome de Deus? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexo os judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Entretanto, as informações sobre as ciladas que estavam sendo tramadas chegou aos seus ouvidos. Dia e noite os judeus espreitavam as portas da cidade na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Você viu só? Sabe, irmãos, às vezes eu não entendo esse evangelho que muitas vezes a gente ouve, né, pastora Mônica, de que quando você se converte, tudo fica bênção, né? Tudo acaba a luta, né, pastora Mônica? Acaba a dificuldade financeira, acaba os problemas familiares, acaba tudo. Sabe, irmãos, a gente se engana com isso, né? Por quê? Porque, na verdade, todas as dificuldades que nós temos, ela tem um fundo espiritual. Não tem? Com certeza. Tá? E logicamente que quando eu me converto, quando eu entrego a minha vida a Cristo, vai mudar o meu coração, a minha vida vai mudar. Mas a partir daquele momento, vai começar uma transformação ao meu redor também. Mas isso vai demorar um tempo ainda. E logicamente que antes dessa transformação vir, Satanás vai usar todas as armas que ele tiver para poder te intimidar.
Com certeza. Não era? Você pensa que Paulo já saiu dali pregando? Você pensa que Paulo, quando ele recuperou a visão, já saiu falando do evangelho para tudo quanto é lado e todo mundo foi aceitando numa boa porque ele era o Saulo conhecido, né? Respeitado? Não, irmão, ele passou luta, fugiu. Na verdade, ele ficou acho que 2 ou 3 anos, né, pastora Mônica, afastado para poder voltar e pregar o evangelho. Era o tempo de ser preparado como discípulo também. Porque Paulo não andou com Cristo, né? E como os discípulos andaram 3 anos e meio. Então, Paulo, para ser um apóstolo ali, ele tinha que se preparar também. Teve o seu tempo de preparo também. Às vezes a gente almeja tanto as coisas de Deus, irmão, principalmente questão ministerial, e acha que as coisas acontecem assim da noite pro dia. Ah, Jesus me chamou, então o Senhor vai me dar todas as revelações que eu preciso, né? Eu vou saber tudo, não preciso nem estudar a Bíblia, não preciso fazer nada, porque tudo vai vir na minha mente, mas não é assim que acontece. Não. E aí tem muita gente que se decepciona com o seu ministério por causa disso. Exatamente. Porque se você tem um ministério, você tem um chamado, você vai ter que lutar por esse chamado. É verdade. Você vai ter que estudar para poder fazer o seu chamado valer a pena, né, pastora Mônica? Não adianta só ter o chamado. É verdade. Você vai ver que houve sim o trabalhar de Paulo aí. Né? Então nós vamos ver que as sinagogas, ele começa a pregar, né? Quem era Cristo, tá? E depois ele foge, né, de Damasco. Ao ouvir da trama contra ele, Saulo parte para Jerusalém. Mas logicamente que aí já tinha dado um tempinho, né, pastora? Não foi logo de imediato isso, porque Paulo demorou para descer para Jerusalém, né? O homem de Deus legitima Saulo, né? Nós vamos ler aí do 26 ao 31. Amém. Assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhe narrou como no caminho Saulo vira o Senhor e o que ele lhe falara. E como em Damasco havia-lhe pregado o nome de Jesus com poder e coragem. E assim Saulo permaneceu com eles e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda a ousadia o nome do Senhor. Pregava e argumentava com os judeus de fala grega. Contudo, estes procuravam um meio para poder tirar-lhe a vida. Havendo, porém, essas informações chegado ao conhecimento dos irmãos, conduziram-no até Cesareia e a enviaram para Tarso. Assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio de coragem, proporcionava pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Amém. Você viu aí, pastora Mônica? A pessoa, né? O altamente respeitado Barnabé. Outro crente usado por Deus, Amém. né? Que Paulo, né? Logicamente, as pessoas estavam cismadas, né? Na questão de introduzir Paulo. Sim. Então Barnabé, que era um filho da consolação, né? Ele realmente ali, ele assegura, né? Que os temerosos crentes de Jerusalém, da sinceridade de Saulo. Ele fala, não, gente, ele é sincero, eu tenho visto, eu tenho acompanhado, né? Ele parte em defesa do apóstolo, né, pastora Mônica? A pregação, Saulo prega o evangelho em Jerusalém como fez em Damasco. Né? A trama, depois que um atentado é feito à vida de Saulo, ele parte para a sua cidade natal, Tarso. Na verdade, a própria igreja o recomenda que ele vá para Tarso, porque eu creio que o cenário estava muito tumultuado por causa da conversão de Paulo. E os próprios líderes estavam mais rigorosos ainda, né? Eu creio que o judaísmo estava mais revoltado ainda pelo fato de Paulo ter se convertido. Né? Então, para acalmar até mesmo essa questão e o evangelho prosseguir, e que Paulo também não viesse a sofrer perseguições desnecessárias, Verdade. eles mandam ele voltar para Tarso, que era a sua cidade natal.
até que aquele momento passasse, né, pastora Mônica, e eles pudessem entender que realmente Saulo tinha se convertido. Verdade. Né? Só que a gente vai ver depois que as perseguições nunca pararam em questão a vida de Saulo, né? Bom, terminando aí esse capítulo, né, nós estamos no 31, versículo acabou, 31. né? Tem mais? Acabou. Acabou? Acabou. Esse acabou? Esse Pensei acabou. que tinha mais. Não. Então tá bom. Bom, é que eu acho que nós pulamos alguns versículos, então, o 27 ao 30. Nós lemos. Leia pra ao mim, 30 pastora. fala de Barnabé, né? Quando ele toma Paulo e leva os apóstolos. Tá, leia de né? novo pra mim, por Mas favor. Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos. Ele narrou, como no caminho, Saulo vira o Senhor, ele falara, e como em Damasco ele havia pregado o nome de Jesus com poder e coragem. E assim Saulo permaneceu com eles, e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda ousadia o nome do Senhor. Pregava e argumentava com os judeus de fala grega. Contudo, estes procuravam em meio tirar-lhe a vida. Havendo, porém, essas informações, chegando a conhecimento dos irmãos, conduziram de Cesareia para Tarso. Amém. Né? Aí esse capítulo acabou, não? Isso. Tem alguma coisa errada nessa Curtinho. Bíblia aqui. Mas tá bom então. Então, hoje a gente para por aqui, né? Mas amanhã você que vai ouvir na rádio essa programação, né? Nós temos aí esse estudo e depois nós vamos ter a continuação dele aí em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, pastora Amém. Mônica? Glória a Deus, irmãos. Aí tá aí a gente conhecer um pouquinho a história de Paulo, né? Que verdadeiramente teve um encontro com Cristo aí que mudou a vida dele. Você que está nos ouvindo aí nessa noite, você que ainda não teve esse encontro com Cristo, né? Deixa Cristo entrar na tua vida, irmãos. Mas, pastora, vai ser como Paulo? Talvez não, né? Às vezes, Deus ele faz a coisa mais mansa, não tão como Paulo assim, né? Impactante. Mas deixa Deus entrar na sua vida, que você venha a ser transformado pelo poder do Espírito Santo, né? E hoje nós temos todos esses pilares de estudo através da vida de Paulo aí, que nós nos alicerçamos nele e que verdadeiramente nós crescemos espiritualmente, né? Por causa dos ensinamentos de Paulo. E ele foi um grande homem na presença de Deus. E eu creio que você aí na sua casa, né? Você também pode ser um grande homem na presença de Deus, uma grande mulher. Que você possa aí crescer poderosamente, tá ensinando as pessoas, né? Sendo aí um discípulo do Senhor, verdadeiro, que Deus possa usá-lo a cada dia, irmãos. Deixa Deus entrar na sua vida, curva a sua cabeça. Soberano Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, amado Deus, Pai, assim como Paulo teve esse encontro contigo, Senhor, e foi transformado pelo poder do Espírito Santo, Pai, de uma pessoa má, ele se tornou uma pessoa tão boa, ao qual o Senhor o escolheu ali, para ser ali o pilar das igrejas, Senhor. Oh, meu Pai querido, Senhor Deus poderoso, que o Senhor possa usar homens e mulheres também, Senhor, escolhidos do Senhor, Pai, para que a cada palavra que for mencionada, cada leitura da Bíblia, impacte as pessoas que ouvem. Oh, meu Pai, que transforme vidas pela pregação do Evangelho, Senhor. Pai, usa os teus filhos, usa as tuas servas, oh meu Pai, nas missões, Senhor, nas pregações, na evangelização, Pai. Oh Deus querido, em nome de Jesus, aquele que não teve um encontro ainda contigo, que nessa noite possa ser impactado, Senhor, através dessa palavra, e venha ter um encontro real e verdadeiro contigo, e haja uma transformação de vida, em nome de Jesus. Amém.